Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luciana da Confiserie Delu, especialista em bolos pintados, e o vídeo de hoje eu estou gravando numa data super especial, e esse bolo também é bem especial porque é para o Dia dos Namorados. Eu estou gravando exatamente no dia 12 de junho de 2020, e esse bolo foi um sorteio que aconteceu lá no Instagram através do blog Colher de Chá Noivas da Manuela César. E não só o meu bolo, como outros produtos também foram sorteados. Foi um sorteio bem grande e eu tive o prazer de conversar com a sorteada e ela me pediu esses personagens do filme Up, esse casal que se conhece jovem e envelhece junto, apaixonado. Então, nada mais justo do que realmente retratar nesse dia de hoje uma pintura tão gostosa de personagens tão emblemáticos. E eu vou ensinar para vocês o passo a passo. Então, aproveita, dá logo like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque todo domingo tem um vídeo novo aqui para vocês com alguma novidade. E esse bolo, como eu falei, ele está lá no Instagram, não só ele, como os outros produtos, outros itens desse kit completo do Dia dos Namorados. E também ele está no TikTok. Se você não me segue no TikTok, dá uma olhadinha lá, tem vários vídeos diferentes, dinâmicos, produtos legais. Dá uma olhadinha que é bem bacana. Então, deixa de papo e vamos trabalhar, né? Então aqui, vamos começar o casal. Eu vou marcar só o rostinho deles aqui embaixo e depois trabalhar um pouquinho essa brincadeira do balão aqui subindo. E aqui, o rosto, eu não gosto nunca de marcar direto com preto. Se precisar fazer algum detalhe em preto, ok, mas eu gosto sempre de marcar com o marrom que fica mais suave. Então, vamos começar. O rosto dele é muito quadrado, então as formas aqui são bem básicas realmente de desenho animado, mas independente a gente tem a proporção da figura humana. Então, a proporção aqui, eu vou dividir isso em três. Então, aqui eu tenho o término da testa e aqui a parte do queixo. O queixo dele é bem quadradão, faz uma leve curvinha aqui no centro e para cima vem o cabelo. Então a boca vai ficar mais ou menos aqui, o nariz é um nariz bem caricato aqui no meio, os olhos aqui no centro e aqui a testa. A orelha dele também é uma orelha um pouco maior do que de costume. A orelha normalmente sai do centro do olho até a ponta da boca. No caso dele, a orelha vem um pouquinho acima, pegando aqui a sobrancelha. Eu tô fazendo bem clarinho mesmo para ficar mais fácil depois de trabalhar. Então, vem aqui desde a sobrancelha até um pouquinho abaixo da boca. É uma orelha bem grande. É quase como uma caricatura. Então, a gente acaba evidenciando partes do corpo, como é o queixo, a orelha, que tem mais destaque dentro do personagem. E depois aqui o nariz no centro. O rostinho dela já é um rostinho mais delicado. A gente vai fazer também na mesma altura aqui, um pouquinho só abaixo, que ela tá com a cabeça um pouquinho curvada para baixo. E o queixo dela é bem pontudinho. Ela tem um rosto bem delicado, mas ao mesmo tempo tem uma bochechinha arredondada. Então a gente vai arredondar aqui bem a bochechinha. E a cabeça dela, a proporção também, a gente vai seguir aqui de 3. Então, 1, 2 e 3. Encerra a testa nesse ponto aqui. Vou até marcar aqui um pouquinho o cabelo para ficar fácil de identificar. Estando de lado, aqui essa área, e como eu falei, ela tem uma bochechinha um pouquinho maior, a gente vem aqui bem gordinho, e no caso a orelha também é menor um pouquinho que a dele, mas pega também da ponta da sobrancelha. Aí no caso dela sim, vem no centro da boca. Então a orelhinha dela é menorzinha e é bem arredondada. Do ponto que ele é todo quadrado, ela é realmente com todas as formas arredondadas. Então, marcado o posicionamento, vamos começar. Eu marquei aqui com o pincel 00 e agora com o pincel número 2, eu vou mesclar a cor aqui da pele. Eu vou usar
amarelo, branco e um toquezinho de rosa para fazer esse tom bem clarinho. E quanto mais branco eu coloco, mais fundo vai ficar o clarinho. E depois a gente vai acrescentando outras cores para dar a questão do volume de cada área. Como eu sempre digo, eu não posso chegar aqui e pintar o rosto reto. Eu tenho que seguir com o pincel na forma de fato do objeto. Então, eu venho aqui seguindo a forma do rosto, o arredondado do rosto. Como eu falei, dividindo em 3, eu vou até marcar aqui para ficar fácil de você conseguir visualizar. Aqui, esse ponto são os olhos. Então, nesse caso, eu venho aqui também, como eu disse, fazendo a parte da bochecha, eu venho com o pincel seguindo o arredondado aqui, olha. E aqui o centro, o nariz, a gente sobe também. E essa movimentação do pincel é que já vai dar realmente o ar aqui da forma perfeita do rosto. Se eu fosse pintar tudo retinho, o rosto a gente teria uma outra visão, ia ser um rosto muito chapado. Nesse caso a gente consegue já ter o volume e a profundidade de cada área do rosto. Testa sim, a gente pode fazer a testa, deixando aqui só um pouquinho a área dos olhos. A orelha também a gente vem aqui arredondando. E no caso aqui a boca, como ela não tem uma boca grande, é só um tracinho, eu vou pintar toda a área. Só deixei uma área maior para os olhos. E agora sim, eu venho aqui marcando os olhos. E outra coisa importante também a ser dita, que o olho ele tem a mesma distância da largura do olho como a largura entre os olhos. Então, a distância tem que ser sempre a mesma, a medida sempre a mesma, ok? E para cá são 2 medidas. Nesse ponto, é importante observar a expressão que tem o personagem. Então, ela está feliz, a pontinha do olho sempre vem para cima. Se o personagem estivesse triste, essa pontinha cairia aqui e seria para baixo, fazer o olhinho triste para baixo, tá certo? Aqui. Então, a gente sobe esse cantinho arredondando para cima. Por mais que faça aqui retinho embaixo por conta da bochecha, ele vem arredondando para cima. Isso traz um ar de felicidade. Com um outro pincel pequenininho, também o número 2, eu vou passar um pouquinho de branco aqui na parte interna do olho, para conseguir também fazer esse esfumado. Então, pegando essa parte do preto, e eu vou esfumar para fazer a sombra aqui na parte interna do olho. Então, olha, aqui o pincel eu não sujei mais com preto, eu só venho fazendo realmente, mesclando as cores e eu consigo fazer um efeito aqui de sombra e não fica a forma chapada, ela tem um volume. Da mesma forma, eu vou fazer aqui do outro lado. E agora eu vou trabalhar um pouquinho as sombras, então vou colocar aqui um pouquinho do marrom, pode botar até um toquezinho de preto também, mas mesclando com aquela misturinha que a gente fez das cores. Então, eu venho com pinceladas de leve para misturar todas as cores. Ó, até limpei o pincel agora. Tem sempre um papel toalha do lado para ir limpando o pincel. E agora marcando aqui o outro lado da bochechinha dela. Fazendo, como eu disse, esse efeito arredondando. Da mesma forma eu vou fazer aqui também. E com isso, o rosto dela começa a ganhar volume. Agora, por último, eu dou um toquezinho aqui de rosado nessa bochecha, para fazer aqui o blush. E dar esse ar também de felicidade, de saúde. E eu quase não encosto o pincel no bolo, tá? É mesmo de levinho, para misturar todas as cores sem que faça uma pressão no bolo. Realmente aqui é bem de levinho. Agora aqui com o pincel fininho, eu venho e marco o traço do nariz.
O narizinho dela é bem delicado e já aproveito para marcar também o óculos. O óculos vem bem na pontinha aqui do nariz, fica bem de vovozinha mesmo. E aqui esse nariz, para não ficar muito marcado, eu venho com batidinhas e tiro aquela marcação bem de levinho, tá vendo? Então, continuando na mesma linha, um pouquinho só para a diagonal, vou só girar aqui o pincel para ele colar todas as cerdas. Então, se as cerdas começarem a abrir, você só dá uma giradinha no pincel, encostando na tinta, que todas elas unem novamente. Então aqui o óculos está seguindo o contorno do narizinho dela e ele vem, olha, até um pouquinho aqui depois do olho, para depois seguir a haste até a orelha. E aqui eu tô misturando um pouquinho do marrom e um pouquinho do preto. Agora eu venho aqui na diagonal e puxo a haste até o cantinho da orelha. Depois o cabelo vai passar aqui por cima também. Agora com esse mesmo pincel fininho, que ele já tá mais escuro, eu venho com um toquezinho de rosa, até posso botar um pouquinho do vermelho também, e vou traçar aqui a boca e depois os cantinhos, porque ela, por ser uma vovozinha, ela já tem um vinco aqui na lateral da boca. Então, como eu disse, a boca ela é bem fininha e ela fica um pouco acima desse meio aqui. Então, aqui seria o meio, a boca vem um pouquinho só mais acima, porque ela tá com a cabeça curvada. Então, por ela estar feliz, a boca faz uma curvinha para cima, só aqui no meio um pouquinho mais grossa. A gente afina um pouquinho ainda mais aqui a lateral, olha. Como eu falei, ela tem essa marcação, é suave, não é forte, mas ela tem uma marcaçãozinha aqui nos cantinhos da boca. Então eu faço só um risquinho de leve e venho com batidinhas só para poder ficar levemente marcado. Da mesma forma, a sobrancelha, eu vou dar aqui só um leve risquinho e a sobrancelha ela vai seguir essa linha aqui, olha, eu não tô riscando o bolo, tá? Só tô mostrando. Ela vai seguir essa linha aqui do olho, então é só uma pontinha. Eu vou fazer até maior para ficar mais fácil e depois o cabelo vai só para você conseguir visualizar melhor. O outro lado, eu só vou marcar também para você compreender. Vai seguir também essa mesma linha e a mesma altura, mas o cabelo vai tampar, tá? A sobrancelha desse lado aqui vai sumir. É mais para você entender realmente a questão aqui da forma. E a orelha, eu vou fazer aqui como se fosse um Vzinho torto, ao contrário, escurecer aqui um pouquinho o centro e aqui depois, inclusive, o cabelo vai dividir. Volto aqui para não ficar muito marcado, dou umas leves batidinhas. E agora a pupila e os olhos em si. O olho dela, ela tem um olho azul esverdeado, então vou botar um toquezinho de azul, verde e o branco. E os olhos de desenho animado são olhos grandes, então a gente vem aqui, exagera no tamanho do olho para ficar bem expressivo. E depois a gente faz aquele pontinho de luz e também a marcação da pupila no centro. A pupila, cuidado para não botar muito corante, coloca só um pouquinho na ponta e vem aqui bem no centro e faz uma bolinha. E vai devagarinho, não precisa fazer a cor intensa de uma vez só, vem devagarinho para não correr risco de errar. É só uma bolinha mesmo no centro. E eu vou fazer um contorno aqui mais escuro também, só para ter um contraste. E eu volto aqui, como eu sempre faço, misturando as cores para fazer a sombra. Agora eu só vou lavar esse pincel e eu venho com um pontinho branco bem no cantinho aqui do olho para iluminar realmente, pontinho de luz. Com esse mesmo branco, eu agora vou iluminar alguns pontos também no rosto, porque a luz tá vindo desse lado aqui, então eu venho aqui com o branco e ilumino, clareio alguns pontos do rosto e isso traz mais volume também. Tá certo? Só mistura um pouquinho para não ficar muito forte e ter a transição. E agora o cabelo,
O cabelo dela é um pouquinho alourado, mas é um cabelo branco. Então eu vou fazer um amarelo bem clarinho. Como eu falei, eu vou tampar aqui a questão da sobrancelha e o cabelo vem aqui da ponta da orelha e o penteado dela faz essa curvinha aqui, essa entradinha e vem pro outro lado. E por ser um cabelo grisalho, eu vou botar um toquezinho também do preto nessa mistura. E aqui a gente realmente já vem fazendo esses risquinhos. Por ser cabelo, são fios, então a gente pode manter os tracinhos aqui, não tem problema. É o contrário, nesse caso é até importante que faça o efeito do fio. E aqui, o centro do cabelo, ele vem mais escurinho, então a gente faz um tracinho aqui e vem puxando alguns fiozinhos e fazendo o efeito da curva aqui do penteado e da cabeça. Mesma coisa para o outro lado. Aqui para baixo a gente faz assim também, para fazer a sombra. E eu venho puxando, olha, desse centro e fazendo a curva de um lado para o outro. E aqui eu posso puxar uns fiozinhos também, olha. E para a parte de baixo a curva vai virando. Aqui vamos fazer um puxadinho aqui assim para frente, que fica uma graça. O penteado dela tem essa caidinha aqui assim, esses fios aqui na frente. Eu venho com um toquezinho do branco também. Então eu venho com o preto para dar o volume e depois o branco para iluminar. Faço a marcação com o preto, que o preto a gente vai ter realmente o efeito dos fios e o branco ilumina. E faz aqui o cabelo grisalho. Então aqui, olha, eu vou escurecer um pouquinho para também fazer depois a sombra do cabelo no rosto. E agora, como eu falei, eu vou passar o cabelo em cima aqui do óculos e fazer a divisão da orelha. Então vem aqui uns fiozinhos e agora com o branco eu vou iluminar tudo isso, fazer o efeito bem grisalho. E lembrando sempre de seguir o pincel na curva, seguindo o volume da forma da cabeça dela. E agora vamos para ele. Então, novamente, eu venho com aquela base, um toquezinho de rosa, amarelo e branco. E por mais que o rosto dele, vou botar um pouquinho só mais do rosa, e por mais que o rosto dele seja quadrado, a gente vai seguir nas formas. Só marcar aqui. A gente vai seguir as formas arredondando. Testa assim, a gente vem com a testa com o pincel aqui quase reto, arredondando um pouquinho também. Aqui na altura dos olhos a gente faz aquela marcação da bochecha ao contrário, para fazer a parte exatamente abaixo dos olhos. E depois aqui o narizinho dele é bem redondo. Eu deixei essa área toda aqui, que eu vou marcar os olhos. E depois eu venho e contorno o restante. O olho dele é menorzinho que o dela. Então eu venho até já aqui primeiro com o branco. E é bem no centro do rosto. Então, posicionado bem aqui no meio. O olho dele é apertadinho aqui. Vem a medida do olho. Medida no centro, o outro olho começa aqui. Ele também tem os olhos claros, mas quase não aparece, tá? Porque o olho tá bem apertadinho e a pupila, no caso dele, fica bem grande. Então, o olho quase não aparece. Então, agora eu vou fazer o contorno do olho para ficar fácil de ver. E depois a gente vem com a parte interna. Eu esqueci de colocar umas ruguinhas aqui nela, mas daqui a pouquinho eu ponho também. Então, um contorno aqui bem de levinho. E como ele tá com o olho um pouquinho cerrado, um pouquinho fechado, essa parte superior aqui ela é mais retinha, não faz tanta curva. E eu tô vindo com um pouquinho corante no pincel, tá? Eu não tô carregando no preto aqui não. Só realmente para fazer a marcação e depois pintar o restinho que falta aqui em torno dos olhos. Então eu venho naquela misturinha que eu fiz do azul com o verde, só uma bolinha aqui do lado, mas a pupila dele, como eu disse, vai ocupar a maior área. Então volto pro pincel com o preto
E da mesma forma que eu fiz nela, eu venho com o branco e dou aquele pontinho para iluminar. E aqui eu já tenho contorno dos olhos. Agora eu posso voltar e finalizar aqui o tom da pele. E como eu falei, a gente tem que seguir o pincel, não posso seguir tudo numa mesma reta. Tem o volume do rosto, então eu venho mexendo o pincel de acordo. Passa a mão no seu rosto e sente qual movimento que você pode fazer com o pincel em relação a cada ângulo do rosto. Isso ajuda bastante também. A gente compreender como funciona o nosso rosto, as profundidades, a gente consegue perceber qual ângulo que a gente vai fazer no pincel. Por enquanto tá um pouco estranho, mas já vai sair, juro pra você. Então, eu vou agora escurecer aqui um pouquinho essa área aqui do cantinho do olho dele. Ele tem essa marcação aqui embaixo também bem forte, já da idade. Vou fazer um risco aqui e um risco aqui. E a gente volta com aquele pincel e vai misturando aqui com batidinhas. E com isso a gente tem aqui a marcação das rugas, tá vendo? Isso antes de colocar o óculos. O óculos vai ser praticamente a última coisa que a gente vai fazer nele. Então, deixa eu aproveitar, já colocar logo a ruguinha dela também. São dois senhorizinhos. Pronto, olha, eu venho com o risco e depois eu tiro o excesso. É só realmente para dar aquela sombrinha, tá certo? Então, aqui, essa parte dele, vou botar um pouquinho do rosa também para escurecer. Essa parte aqui é mais escura, tem uma sombra grande. A mesma coisa, essa região dele aqui, atrás do óculos e atrás aqui da bolinha do nariz também vai ser bem escura. Então eu venho, escureço aqui, só dou umas batidinhas para mesclar e não ficar muito marcado. Agora vamos para a boca. Eu vou marcar um pouquinho o nariz, mas depois eu vou acentuar depois que eu colocar os óculos. Então só para a gente ter noção, o nariz dele é bem grande. Como eu falei, é bem caricato, não é uma figura humana normal, é um desenho animado. E essa área aqui tem mais sombra, como eu disse, a luz está vindo desse lado, então aqui a gente dá um volume, eu volto com aquele pincel da base e venho com pequenas batidinhas e vou misturando, tá vendo? O nariz dele ganhou volume. E agora a boca bem pertinho do nariz. Eu venho aqui, faço um tracinho, vou botar só um pouquinho do rosa. Mas eu venho aqui, olha, com um tracinho, como ele está feliz. O movimento da boca vem para cima. Vem aqui bem no cantinho. E o nariz dele vai fazer muita sombra nesse rosto. Então aqui esse nariz a gente vai ter uma sombra bem grande, bem marcada inclusive. E aqui a mesma coisa, o bigodinho chinês aqui dele é bem acentuado. E aqui embaixo no queixo também a gente tem uma sombra bem grande. Já a orelha dele, a sombra a gente não vai fazer como fez na dela com a curvinha. Dele vai ser bem escura, bem profunda realmente. Então eu vou misturar tudo aqui. E agora o que tem a identidade dele, os óculos, depois eu vou botar a sobrancelha passando por cima. Então os óculos eu vou começar aqui esse centro. Então vamos aos óculos. Da mesma forma que o rosto, esse óculos ele é bem quadrado. E aqui do cantinho, deixa eu só limpar aqui, que sujou um pouquinho, mas não tem problema que depois vai entrar a sobrancelha. E eu vou aproveitando e vou escurecendo aqui a parte interna também, fazendo essa sombrinha na parte interna, tá vendo? Seguindo a mesma altura, mais um pouquinho na diagonal. E aqui a mesma coisa, vindo aqui na diagonal, só um pouquinho.
Aqui eu só vou tirar uma pontinha para iluminar toda a sombra que eu acrescentei aqui dentro. E aqui eu vou espalhar também um pouquinho essa sombra. Esse cantinho aqui também vamos colocar mais sombra. E agora vamos para a parte do cabelo, sobrancelha, cabelo. E aqui quanto mais sombra eu acrescento também nessa parte aqui embaixo do nariz, melhor fica. Então vamos ao cabelo. Eu vou primeiro riscar com preto e depois eu venho com o branco por cima. O cabelo dele tem um penteado assim, jogadinho pro lado dela. Então a gente vem aqui, olha, com os fios, puxando realmente, fazendo o movimento da curva. E pro lado de cá, vem pra cá. Pro lado da direita, vem pra direita. E do centro a gente puxa todo pro outro lado. E a sobrancelha dele é bem descabeladinha assim, pra cima. Também seguindo esse efeito retinho. E depois eu venho com os fios brancos. A gente só faz a base aqui com preto. E eu tô marcando também aqui algumas ruguinhas, deixando marcação bem forte aqui das rugas também. Não esquece de molhar o pincel no álcool para conseguir deslizar melhor aqui, tá? Então o fio, os que vêm de baixo, eles sobem um pouco e os de cima vêm descendo. E não precisa necessariamente estar tudo no mesmo movimento, tá? Então o cabelo tem ondulação, não é um cabelo retinho, retinho. Então agora com o branco começa o efeito do grisalho. Inclusive aqui na sobrancelha, olha. Opa, foi muito, deixa eu tirar um pouquinho. Pronto. É bem pouquinho mesmo. E aqui entre eles, eu vou aumentar um pouquinho a sombra, porque ele está na frente dela, então aqui a cabeça dele faz uma sombra maior e a gente enxerga a divisão entre eles. Deixar aqui uma sombrinha também. Então, o rosto dos dois já está aqui, ok. Vou iluminar aqui como eu iluminei o rosto dela. Vou iluminar alguns pontos também do rosto dele. Um pouquinho aqui no nariz. Pronto. E para baixo, eu não vou fazer uma marcação muito certa da roupa. Só vou marcar a gola e um pouquinho aqui. Deixa eu lavar aqui o pincel. Um pouquinho só a camisa dele. Então aqui de levinho a camisa e a gravata, porque depois eu vou acrescentar o fundo. No caso dela tem toquezinhos de verde na roupa, então eu vou botar aqui toquezinhos de verde. Agora aqui sim, entre eles eu vou marcar uma sombra maior para dar o contraste, marcar aqui a gravatinha borboleta dele, que é bem importante, é bem característica dele essa gravatinha borboleta. E a gravata, ela vem do canto do olho, daqui do óculos, e acaba aqui no canto do olho, tá certo? E o suspensório também, fazer aqui de levinho. Não vou marcar a tela embaixo, só a ideia do suspensório aqui. E nela também vou colocar aqui o lencinho roxo, então eu vou misturar um pouquinho de azul com rosa, só para fazer aqui o lencinho também, só uma noção, eu não tô querendo aqui fazer muito detalhado, só mesmo uma noção. E vamos marcar um pouquinho a gola, mais forte um pouquinho, só para fazer uma sombra. E a camisa aqui só vou fazer um risquinho também, de levinho, esfumadinho. Que eu posso marcar mais aqui é o contorno do rosto. Como eu falei, o rostinho dela tem uma bochechinha bem marcada. E é claro que tem que ter um balão. Então, e pro Dia dos Namorados, eu vou colocar aqui um balão vermelho e eu vou dobrar a pontinha do balão aqui para cima, tá certo? Com um pincel um pouquinho maior,
eu faço o centro, esse aqui é o pincel número 10, e eu vou aqui preencher o centro do balão. Da mesma forma, eu vou marcar a sombra. Então, esse lado aqui, ele é mais escuro, porque, como eu disse, a luz está vindo do lado de cá. Então, aqui eu vou marcar um pouquinho mais a sombra e venho com o outro pincel da cor de base e vou misturar. E o lado da luz, a gente vai tirar, inclusive, um pouquinho da intensidade da cor aqui do balão e vou botar também um pontinho de luz. Então, um toquezinho de branco. E agora, com o preto, eu faço os detalhes aqui do birrinho do balão e, logicamente, o fio vai passar aqui por trás dela, saindo do lado de cá. E o fio pode dar bastante movimento. E só para complementar, eu vou manchar um pouquinho de azul esse fundo, só para dar um acabamento. Então, fazer aqui um céuzinho bem aguado. Aguado que eu digo é com bastante álcool, tá? É para fazer o efeito da aquarela. Cuidado para não encostar no desenho, não manchar o desenho. Mas aqui eu tenho o efeito com bastante álcool. E eu vou com o pincel fazendo curvas, eu não vou com o pincel reto, porque eu não quero esse fundo chapado. Eu quero ele realmente com movimento, dado aqui para não borrar, para fazer o efeito da aquarela, realmente o pincel eu vou girando e fazendo leve curvas, bem de levinho perto do desenho. E esse aqui é o pincel também número 10, só que longo, que ele longo ele vai me facilitar pintar todo esse contorno e também espalhar melhor essa tinta. Esse lado eu tô fazendo realmente ele mais claro, por conta da incidência da luz. Então, aqui eu tô praticamente só com álcool, o álcool que já tá sujinho de azul. E está pronto o bolo de hoje em homenagem ao Dia dos Namorados, que tivemos esse sorteio maravilhoso.